que há dentro de mim nunca vai poder mudar. Sem Deus, sei que o melhor que posso dar nunca vai se aproximar do que devo ser. Mas ao ver o amor que me libertou, me liberto e passo a viver. Por isso eu te louvo, meu Senhor, pois teu amor remove a minha culpa e a minha dor, me ajuda a olhar para o sacrifício que me resgatou e então viver o teu amor. Eu nunca vou poder pagar o milagre que Deus fez em mim, só de saber que o seu amor não me olha como eu sou, é tudo para mim e eu só posso amar como Ele amou e para sempre viver seu amor. Por isso eu te louvo, meu Senhor, pois teu amor remove a minha culpa e a minha dor, me ajuda a olhar para o sacrifício que me perdoou e então viver o teu amor. Seu olhar não tem rancor, sua voz me chama, vem. Tenho a certeza que Ele estará a esperar por mim. Por isso eu te louvo, meu Senhor, pois teu amor remove a minha culpa e a minha dor, me ajuda a olhar para o sacrifício que me perdoou e então viver o teu amor. Me ajuda a olhar para o sacrifício que me perdoou e então viver o teu amor. Bom dia a todos os irmãos e amigos que se encontram presentes esta manhã na casa do Senhor. Talvez umas pequenas palavras de pré-introdução, ou se quiserem, de introdução à introdução. A palavra crise escuta-se hoje com muita frequência. Não só se escuta com muita frequência, como também se lê em revistas, em jornais, na TV, parece muitas vezes também escrito acontecimentos associados a esta palavra crise. E até parece que a natureza resolveu acompanhar a sociedade dos homens. Também está em crise. Ainda há momentos eu dizia ali no gabinete a alguém, quando é que chega a primavera?
E fiquei contente quando cheguei aqui à tribuna, após uma viagem de céu praticamente cinzento, olhar, como estamos a olhar agora, estão a ver, vocês pelo menos estão a ver, e vemos ali o sol bastante aceitável, brilhando através dos vidros ali da porta que estamos a contemplar, com o logotipo da Igreja Adventista. Também na natureza, após os momentos cinzentos e difíceis, e desagradáveis e aborrecidos, acaba por mudar, alterar-se. Não há bem que sempre dure, mas também não há mal que perdure. E assim nós, como igreja também, eu diria nesta minha pré-introdução, na igreja também é o mesmo, passamos às vezes por momentos de crise e de dificuldades e de problemáticas, umas mais ou menos esperadas, aguardadas, outras francamente inesperadas. Mas que é isso senão o cumprimento da profecia de Jesus, que apontava para um clima de grandes problemáticas e de crises, e com a multiplicação da maldade e com tudo o resto que conheceis bem, que devia de acontecer nos tempos que haviam de preceder o regresso de Jesus. E é isso que nós estamos a ver e que vamos também continuar a ver com escapadelas de sol luminoso, e espiritualmente falando, quando bem vês, caminhando rumo ao lar celestial. Então, isso encontramos aí motivo para termos coragem, para levantarmos de manhã e enfrentarmos as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas lutas e saber que aquilo que se passa connosco não se passa só em solidão, se passa com todos, ou de uma forma, ou de outra, ou mais tarde, ou mais cedo, ou no trabalho, ou no lar, ou na vizinhança, ou nos seus bens, ou na sua saúde, ou nisto, ou naquilo. É o fruto natural da condição humana. E assim nos alegramos uns aos outros e uns aos outros nos confortamos, procurando manter, sobretudo, a unidade da Igreja no amor de Cristo. Entrando, então, na introdução da mensagem que preparei, que vos trouxe esta manhã, gostaria de vos convidar a ler no Evangelho segundo São Mateus. Sabemos que nos encontramos mesmo sobre mais uma bela campanha de evangelização, onde os coros, as pessoas, o pastor, o conferencista, todos se preparam de uma forma mais cuidada, mais atenciosa, para dar o melhor de si mesmos para esse grande acontecimento que é sempre fazer uma campanha evangelística na igreja, onde quer que seja, para tentar, procurar levar outras almas ao conhecimento da palavra de Deus. E nesta perspectiva, gostaria de ler na vossa companhia 2 textos. Ambos se encontram no Novo Testamento. Um no Evangelho segundo São Mateus e o outro no Evangelho segundo São Marcos. Mas eles complementam-se, como ires rapidamente ver. Mateus capítulo 25, lemos em Mateus capítulo 25 e a partir do versículo 16. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25 e a partir do versículo 16. Lemos assim na palavra do Senhor, Mateus 25, a partir do versículo 16, diz assim: aliás, o versículo 16, mas exatamente, diz: e tendo partido que recebera 5 talentos, negociou com eles, granjeou esses 5 talentos, da mesma sorte o que recebera 2, granjeou também outros 2, e o que recebera foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E em muito tempo veio o senhor daqueles servos, fez contas com eles, e então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Portanto, aqui vemos alguém a quem Deus confiou talentos e que a um dado momento da sua vida lhe é pedida a responsabilidade por esses talentos que Deus lhe concedeu.
Também o mesmo aconteceu connosco. Deus nos concedeu talentos para que nós possamos pregar o Evangelho, para que nós possamos anunciar aos outros a palavra de Deus, como um dia fizeram connosco. Se eu perguntasse esta manhã, que cada um desse testemunho em breves palavras da maneira como encontrou a Jesus, que experiências maravilhosas não encontraríamos. Eu, por exemplo, falaria de uma grave doença que me pôs aos 16 anos entre a morte e a vida e a morte. Outros falariam de um namorado que conheceram, que lhes levou ao conhecimento da palavra de Deus. Outros dos seus pais que aceitaram a Jesus e que procuraram partilhar com eles, filhos, essa mesma palavra. Outro, um vizinho, etc, etc. Usamos os talentos que Deus nos deu e dos quais nós somos responsáveis diante de Deus para procurar induzir outros, sob a ação do Espírito Santo, a aceitarem a palavra de Deus. E se nós lermos agora um texto em Marcos capítulo 16, nós podemos ler assim, na palavra do Senhor, Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 16, é um texto que nós conhecemos muito bem, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, lemos no versículo 15. E disse-lhes, sujeito subentendido desta oração, Jesus disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Portanto, cá está, usar os nossos talentos, os dons, as nossas capacidades. Se somos pastores, dedicamos a nossa vida integralmente a essa missão. Quando eu estive a colportar 1 ano e meio antes de ir para Colões, eu recebi várias ofertas de empregos. Uma delas da boca do Dr. Sidónio Pais, que era neto do Presidente da República, Sidónio Pais. Eis a senhora, quando vier lá da França, venha trabalhar connosco para a Shell. Temos aqui um lugar para si. Quando estava trabalhando na companhia União Fabril, chamada CUF, o diretor de serviço disse-me, porque o senhor não fica connosco? Podemos lhe arranjar um emprego. E eu sempre disse a essas pessoas, como a outras, a minha missão é servir a Jesus, é manifestar gratidão pelo aquilo que Jesus fez por mim, tirando daquela horrível doença, curando-me e levando-me aos seus pés. E então não trocarei por nenhum outro trabalho, por muito bem remunerado. Sabem o que eram os mais velhos, um emprego na Shell Company naqueles tempos. Mas, meus irmãos e amigos, nós pastores dedicamos, não é, Pastor Jorge Machado, toda a nossa vida integralmente, os nossos talentos ao serviço da causa do Senhor. E aqueles que não são pastores têm também a mesma missão, só que não é integral. Amanhã têm de sair para o seu trabalho, para o escritório, ou para a obra, ou para os seus clientes, ou para o balcão dos seus serviços, ou seja para onde for, para a sua fábrica. Mas não quer dizer que não tenham também essa responsabilidade. Não quer dizer que não tenham também recebido os talentos, dos quais serão responsáveis diante de Deus, para também usarem ao serviço de Cristo, para conhecimento de outras pessoas da palavra de Deus. Ide, disse Jesus aqui em Marcos, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. E esta campanha que se realiza aqui nesta igreja e em todo o Portugal, suponho bem, vai exatamente nessa direção, de procurar nos servir destes meios para tentar ajudar as pessoas a se tornarem mais sensíveis e poderem, eventualmente, sob a ação do Espírito de Deus, aceitarem a sua palavra no coração. Ide e pregai o Evangelho, as boas novas da salvação. Irmãos, faz muitos anos, numa reunião administrativa evangélica, de uma igreja evangélica, na América, a dada altura discutia-se na agenda o seguinte ponto. Qual era o ponto? Devemos ou não devemos dedicar estas somas de dinheiro, que parece em dólares eram avultadas, e mandar também missionários para determinado país da África? E não só missionários, como meios financeiros e outra espécie de meios. Talvez construir um hospital nesse lugar ou um pequeno dispensário para que o cristianismo chegue a esse lugar da África. Devemos ou não devemos fazer? Era um dos temas principais na agenda daquela noite. E houve uma discussão, uns achavam que sim, outros achavam
que não, outros achavam que talvez fosse melhor noutro lugar, ou talvez para o ano seguinte, ou 2 anos mais tarde e tal. Mas entre a mesa administrativa, entre o Conselho da Igreja, digamos assim, estava um oficial norte-americano, de alta patente, um coronel. Não daqueles coronéis que há no Brasil, não é? Me desculpem os brasileiros, não é desses que estou a falar. Uma alta patente do exército americano. E voltaram-se para ele e disseram: Coronel, o que o senhor tem a dizer sobre isto? E ele respondeu: o que é que o nosso general Jesus disse? Ele usou um termo militar. O que é que o nosso general... Meus senhores, o que é que o nosso general Jesus disse? Ide, avante, para a frente. Pois se querem a minha opinião, continuou o coronel, se querem a minha opinião, eu acho que devemos realmente tomar alguns cuidados. Quem vai, quando vai, as somas de dinheiro avultadas que vamos envolver, mas devemos ir, tomando os cuidados que são necessários, mas avançar e sem mais hesitações. Para a frente é que é o caminho. Grande militar. Muitas batalhas foram ganhas assim. Não é verdade? Aljubarrota, por exemplo, no Novas Freira. Não é verdade? Foram ganhas com determinação, com coragem, com o sentido de responsabilidade e o dever cumprido. E é isso que, mesmo que a Igreja tem de fazer agora a todos os níveis. Quando eu digo a Igreja, não estou a pensar só em Avinhos. A campanha que vamos começar, que vai começar, é uma obra à qual todos, eu gostaria muito de dizer assim, à qual todos estamos associados. Mas não digo à qual todos devíamos estar associados. Porque com 40 e tantos anos de experiência pastoral, eu sei que algumas vezes devíamos, mas não fazemos como nós próprios achamos que devíamos fazer. Cada alma, irmãos, convertida corresponde a uma vida alterada para melhor. Bem, não fica já a refletir sobre o pensamento. Não deixem que acorra já a vossa ideia este é aquele exemplo que parece dizer essas palavras. Não é verdade. A verdade, em geral, é esta experiência que eu tive ao longo dos anos, em muitos lugares, em Portugal, no estrangeiro, nas ilhas, é que quando uma alma aceita a Jesus, ela muda a sua vida para melhor, não quer dizer logo no dia seguinte, a perspectiva do tempo, a sua vida para melhor, e se torna um candidato ao reino dos céus. Quando uma pessoa entrega o seu coração a Jesus, e eu não diria nunca, vem para a igreja, já perceberam porquê? Porque uma coisa é entregar o coração a Jesus e vir para a igreja, e outra coisa é não entregar totalmente o coração a Jesus e vir para a igreja. São duas coisas distintas, embora em termos de literariedade pareçam iguais, mas não são, pois não. Quando uma pessoa entrega o seu coração a Jesus e se une ao povo de Deus, sucedem-se as consequências positivas, umas após outras. Quer seja jovem, e esta manhã falarei andadamente aos jovens em particular, e quer seja um adulto, também direi algumas palavras em relação aos adultos, quer seja uma pessoa idosa, ou como nós os idosos gostamos de dizer, menos jovem, não tão jovem. Todos recebemos grandes benefícios quando entregamos o nosso coração a Jesus e Jesus passa a ser o guia e a conduzir-nos. Jovens, na vida dos jovens, na vida dos adultos, dizia, e na vida dos idosos. Comecemos pelos jovens. Comecemos pelos jovens. Citando um exemplo bíblico. Mateus era ainda
citando antes de mais um exemplo bíblico. Mateus era ainda um jovem quando Jesus lhe disse: vem, segue-me. E ele deixou a sua vida lá, da sua Shell, da sua companhia União Fabril, etc. Deixou a sua vida aí e ele veio associar-se com Jesus. E que mudança radical se deu na sua vida? Que tipo de pessoa tão materialista que ele era? Dinheiro e mais dinheiro e só dinheiro. E assim como não vêem senão futebol, outros não vêem senão negócios, outros não vêem senão pros não sei quê, tal, promiscuidade, etc. Mateus era um homem que não via à sua frente senão dinheiro. O materialismo conduzia em absoluto a sua vida. Mas ele aceitou Jesus. E ao aceitar Jesus, ele vai tornar-se uma personagem histórica. Se Mateus não tivesse aceitado a Jesus como Salvador, seguido os caminhos de Deus, o Mateus era mais um dos bilhões, está bem? De pessoas que estão desfeitas em pó e que para lá vão com o decurso dos séculos e dos milénios. Mas porque ele aceitou a Jesus, aceitou o amor de Cristo no seu coração, ele ficou uma personagem, não gosto da palavra imortal, talvez imorredora, na história. Hoje em qualquer lugar ouvimos falar de Mateus em qualquer parte do mundo. E a sua vida a sua conversão tornou-se um exemplo para nós. E quando Jesus chama os jovens do nosso tempo, ou do meu tempo, contemporâneos, os jovens de agora, desta época, quando chama no auge da juventude, em geral acontecem mudanças que são muito dignas de registro, para a honra de Deus, para a tranquilidade dos pais que hoje têm muito de se afligir com respeito aos filhos e filhas, e para os próprios jovens. Por exemplo, quando aceitamos a Jesus na nossa juventude, eu não gosto de falar de mim, nem vou falar, mas passou-se muito disto comigo também, como se passou convosco. A nossa maneira de ver o mundo altera-se. Fala-se hoje muito de cosmovisão. Alguns já ouviram esta palavra, também uma palavra correspondente, mundovisão. E perguntamos com alguma frequência às pessoas, qual é a sua cosmovisão? Isto é, cosmos quer dizer mundo em grego, não é? Qual é a sua visão que tem do mundo? Quem somos? Porque estamos aqui? Afinal de contas, para onde é que nós nos dirigimos? E qual é a resposta que a humanidade dá a estas perguntas? Isto formula a cosmovisão, a mundovisão. Qual é a sua mundovisão, cosmovisão? Vivemos, crescemos, envelhecemos, morremos, acabou, ou alguma coisa. E se há alguma coisa, o que é que há? E uns dizem isto, todos com muita convicção. E é isto, coisas às vezes bem diferentes umas das outras. Mas o enigma continua lá. O enigma. Para quem prefere a palavra mistério, digamos, o mistério continua lá. E quando um jovem aceita a Jesus, aceita a verdade, a palavra de Deus no seu coração, a sua maneira de ver o mundo altera-se. A sua cosmovisão passa a ser diferente, para melhor. As nossas amizades refinam-se. Quanto antes nós não discutíamos amizades, era a primeira que aparecia, com estes, com aqueles, para ali, para acolá. Agora não. Agora nós sabemos selecionar. Às vezes vejo os jovens e feliz-me. Não há muitos meses eu vinha no Metropolitano, ainda um pedacinho longe de Santo Ovídio. E vinham os jovens ao meu lado e à minha frente. Eu digo-vos, realmente, eu se tivesse netos e filhos assim, eu chorava todo o dia, de manhã à noite. De tal maneira que eu não pude conter-me. E fiz um largo sorriso, às vezes para dizer algumas coisas desagradáveis às pessoas, o melhor é começar assim, não é? Vai lá. Então, eu disse, vocês são fantásticos, disse eu. Ficaram todos contentes. Os mais sabiam o que ia vir a seguir. E estavam ali os rapazes a conduzirem-se, a apalparem-se, se quiserem, por aí fora, como se estivessem numa intimidade total. Eu disse, sabem como era o namoro nos meus tempos? Eu vou contar a vocês. Diga. Sabem, eu fui professor, o que é verdade. Fui professor em Oliveira do Douro também. Então, era assim e tal, para eles terem um bocadinho de respeito. Era assim, desta forma.
E riam-se como meio loucos. Elas mais do que eles. Elas mais. Ai de quem tem filhos hoje, e então filhas, que a misericórdia de Deus esteja convosco. Amém. Obrigado. Por aí fora. E eu fiquei a pensar, como é possível? Os jovens hoje, que amizades escolhem, que pessoas convivem, gritando, borrando e tal, a maneira como vinham vestidos e tal. Como se empurravam uns contra os outros, 18, 19 anos, 17 anos por aí. Irmãos e amigos, quando um jovem aceita a Jesus, suas amizades refinam-se, os seus gostos, os nossos gostos transformam-se, os lugares que gostávamos de ir, deixamos de gostar. Eu, quando era jovem, não adventista, era um campeão de jogar matraquilhos. Sabem o que isso é, não é? Havia uma tasca seleta perto da minha casa em Lisboa e toda a gente queria jogar ao meu lado. Quando eu aceitei Jesus no meu coração e segui ao Senhor, até entrar nesse lugar me causava náuseas, até os cheiros. Agora para ali, uma tasca, com aqueles fulanos, puxa para um lado, puxa para o outro, tal. Não me sentia bem, não sei porque. É o Espírito de Deus que estava agindo no coração, penso. Então, os nossos gostos refinam-se, esforçam para resistir às tentações. Há muita gente, vou falar devagarinho, há muita gente hoje no mundo a sofrer dolorosamente porque não souberam resistir às tentações. Qualquer momento da vida, ou no trabalho, ou na vizinhança, ou ali ou além, suscitou-se um determinado momento circunstancial e a pessoa, em vez de dizer, ei, cuidado aí, olha que isto pode estar muito atapetado de flores e de pétalas e bem cheirosas. Mas depois, quando chegares ao fim, vais amargar e chorar e sofrer e fazer sofrer os outros, que nunca mais acaba. Isto é o jovem adventista. Verdade? Calma aí. Quer dizer, aceitarmos a Cristo. Estas mudanças dão-se na nossa vida positivas. Força para resistir às tentações. Aumenta. Se me perguntarem se eu alguma vez entrei numa discoteca, já sim, senhor. E um pastor ao meu lado, eu ia bem acompanhado. Já vou dizer com quem foi. Joaquim Sabino. Estávamos em Espanha, no sul da Espanha, e acabado umas reuniões, e nós fomos dar um passeio pela rua, os dois, e passámos junto de uma discoteca. E ele disse assim, olha uma discoteca. Eu disse, olha, vamos entrar, eu é que disse, só para ver o que é. Sim, uma coisa é ouvirmos dizer, está bem? E outra coisa é contemplar. E entramos os dois e ficámos. Tivemos ali o quê? 25 segundos e meio. Porque o barulho é tão grande. As luzes estão a apagar e a acender, vermelhas, azuis, pretas, amarelas, todas as cores. As pessoas estão lá dentro, bombeiam-se para um lado e para o outro e tal. E berram, mas não cantam. A música é de uma altura que estronda com todos os ouvidos, por muito apurados que sejam. Que nós saímos fugitivos. E dizem, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Meus amigos, os jovens podem, quando aceitam a Jesus, estabelecer comparações, tirar conclusões e agir em consequência, coisa que os jovens no mundo não conseguem fazer. A nossa capacidade de escolher o que é bom e o que não é, aprofunda-se. Capacidade. Isto é bom? Vamos a isso. Estás-me a convidar? É ótimo? Ok, eu vou, conta comigo. Para aí, ali, com aquela pessoa, não vou. Ou dizemos não vou deliberadamente com delicadeza, ou dizemos pela nossa atitude. Mas não vamos nessa direção. Meus irmãos e amigos, o interesse pelas coisas espirituais num jovem progride. Quantas vezes temos visto jovens que não se interessavam nada pela palavra de Deus, nem pelas coisas espirituais, nem para além da morte, nem nada disso, e de repente aceitam a Cristo, começam a ler a Bíblia, gostam de ir a um lugar solidário, na natureza, onde orar, onde estudar a Sagrada Escritura. Como é maravilhoso, irmãos e amigos, quando nós mudamos a nossa vida pela ação do Espírito de Deus quando somos jovens. Perto de casa dos meus pais existia uma quinta muito linda e grande, que hoje, vejam lá, é a Embaixada dos Estados Unidos da América.
na área de Benfica, dos Jardins Zoológicos, para quem conhece Lisboa. Mas foi uma quinta muito grande, muito bela, que pertencia à família Espírito Santo, à tão badalada família Espírito Santo. Isso ficava ali, talvez a 700 metros, vá lá, o máximo de casa dos meus pais. E na altura já em que eu ou estava para me batizar, sei que há aqui pessoas que estão a preparar-se também para o batismo. É a melhor coisa que podeis fazer, seguir o caminho de Jesus. E eu fui ali, levei a Bíblia, tinha talvez 19 anos, e levei o binário, e entrei na quinta, porque a quinta não tinha votação. Entrei na quinta. E estava sentado, era uma manhã de primavera, talvez 11 horas, meio-dia, por aí. Estava sentado e estava a ler a Bíblia, e de repente eu ouço um ruído à retaguarda. Sentado, não tinha defesa nenhuma. E olhei, sabem o que era? Um gigantesco cão. Cão enorme, com largo, largura ele devia ser isto. E eu sentado, não dava para fugir nem nada. E o cão olhou com os olhos assim para mim. E eu fiquei a olhar para o cão. O cão nem bugiu, nem fugiu. Nunca mais esqueci isto na minha vida, nunca mais. O cão ficou ali, disse, olá. O que é que valia? Saltar ou pular ou gritar? Eu não estava sozinho completamente. E o cãozinho foi-se embora à vida dele. Sem ladrar, sem dar uma dentada. Não trazia Alzheimer, obviamente. Eu só tive tempo para fazer assim, agradecer a Deus e ir-me logo embora. Meus amigos, sim, na realidade, nós quando aceitamos a Jesus na nossa juventude, Deus até permite experiências que vão consolidar a nossa fé, que vão reafirmar a nossa crença, que nos vão dar mais força para a vida do dia-a-dia. Sim, quando alguém aceita Cristo na sua juventude, há uma grande modificação. Ponto número 2. O mesmo se passa com os adultos. Quando uma pessoa aceita o Evangelho de Jesus na idade adulta, vejam o exemplo de Paulo. Há pouco eu trouxe do jovem Mateus, agora do adulto Paulo. Ele era um homem vingativo, as perseguições que ele fazia, era um homem violento, ver sangue a correr ou pessoas a apanhar pancada, apedrejadas, para ele não fazia grande moça, diz a Bíblia. Era um homem sem espírito de perdão e era um homem que o dinheiro também tinha um papel muito importante na sua vida, por isso ele exercia o trabalho que exercia, de onde tirava grandes vantagens também. Mas Paulo vai conhecer a Jesus. E desse homem orgulhoso, como é que ele dizia? Fariseus, tal filho de fariseu, só faltou buscar os avós e os bisavós. Não. Nascido, aonde é que era? Em Tarso, cidade de Roma, romano, eu sou romano, não nasci em Roma, mas sou homem todo orgulhoso. Ele, ao aceitar a palavra de Deus e ao vir para a igreja de Deus, vai-se produzir coisas muito positivas na vida deste homem. Vamos ler na Bíblia, está bem? Por exemplo, em Efésios capítulo 3, o exemplo transformador, da vida transformada de Paulo, deve-nos ajudar a compreender quão bom é trabalhar na evangelização e procurar levar outros do exterior a aceitar a palavra de Deus. Efésios dizia, vamos ler, capítulo 3 e verso 8, lemos assim, na palavra do Senhor, diz, a mim, diz Paulo é que diz isto, o homem tinha a mania que era superior a tudo e a todos e que estava por cima, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas de Cristo. Portanto, a mim, o mínimo dos apóstolos, não o maior dos apóstolos, não um dos maiores, não um dos mais cultos, não o que tinha mais estudos, que de facto era. Só se fosse Lucas é que competiria com ele, não é? Não é verdade? Como membro da igreja. E, no entanto, ele agora aqui chama-se a si próprio mínimo, o menor de todos. Nós ficamos admirados, que às vezes pessoas grandes têm atitudes humildes, mas isso só é possível com o amor de Cristo no coração. Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 12, também na sua epístola aos Filipenses 4, verso 12, nós encontramos a maneira virtuosa
dele se passar a relacionar com os bens desta terra. Que nós portugueses temos muitas vezes dificuldade dos bens desta terra. Quando tens, quando já juntaste, o que é que tens, o que é que podes, etc. Amanhã, o que é que... A maneira dele se relacionar com isso. Em Filipenses, capítulo 4, verso 12. Vai haver uma transformação. Capítulo, verso 12. Ele diz, sei estar abatido e sei também ter abundância. Oh, fantástico. As pessoas aqui que têm abundância, sabem ter abundância? Ou esbanjam? Como é que é? Sei ter abundância. De toda a maneira, em todas as coisas estou instruído. Aguento ter fartura, tudo bem. Como a ter fome, está na maior. Tanto a ter abundância, ok. Padecer necessidades, cá estamos, padecer necessidades. Vamos a isso. Vamos a isso. De ontem eu falava a um dos meus netos, dos alemães, por volta do ano 1944, quando a guerra estava perdida, início de 45, e os exércitos alemães recuavam cada vez mais. Os aliados foram impiedosos. Não julgo. As bombas caíam sobre Dresden, sobre Hannover, por exemplo. Destruíam cidades completas. As pessoas não podiam sequer comer nada, não havia coisa nenhuma. E havia muitas pessoas que saíam para os caixotes do lixo. Não uma ou outra como nós vemos hoje. Para retirar de lá as cascas das batatas que alguns tinham conseguido obter. Para trazer para casa, Hilário. Para lavar muito bem lavadinho. E para depois cozer e comer. Então, nós somos pobres. Como é que lidamos com a pobreza, com a riqueza, com a abundância, com isso tudo? Isso nunca nos acontecerá a nós. Não. On verra, como se diz em França. Veremos, ver-se-á. E, no entanto, Paulo apresenta aqui a maneira cristã, a maneira correta de encarar estas coisas. Temos dinheiro? Ótimo. Dá para nós e para os outros? Toma lá. Tudo bem. Não temos? Pronto, já tivemos. Para a frente. Tivemos uma abundância, tivemos um grande carro, ótimo. Agora é mais pequenino, por essa razão, não faz mal, vamos embora. São Paulo passou a ter um relacionamento equilibrado com esta questão que estamos a citar. E é um dos grandes benefícios que nós colhemos quando aceitamos a Jesus no nosso coração. Também, meus amigos, encontramos em Efésios capítulo 4, um Paulo perdoador. Quem diria? Quem diria? Quem diria? Quem diria? Efésios capítulo 4, verso 32, um homem que era vingativo, e que era castigador, e que tinha o seu quê de violento, o seu quê, a favor. Mas em Efésios 4, verso 32, tendo aceitado a Jesus como adulto, a palavra de Deus diz assim, antes sede. Estão a ver o verbo ser no imperativo. Sejam. Imperativo, sabe o que quer dizer imperativo, não é? É imperativo que logo à noite comecemos a campanha de evangelização. É imperativo que estejamos aqui a horas, a tempo e hora. É imperativo. Deve ser, tem que ser. Antes, sede uns para com os outros, bondosos, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoa em Cristo. Oh, que maravilha! Este homem agora a pregar o perdão e a misericórdia, dê lá um abracinho e dê lá uns beijinhos uns nos outros e tal, na paz, o ósculo santo. Camema. E tudo isto porque ele aceitou a Cristo a salvação. Assim, irmãos, quer em jovens, quer em idade adulta, quando uma pessoa aceita a palavra de Deus, se converte ao Senhor, coisas muito positivas vão acontecer na sua vida. Vão desaparecer os problemas? Não vão, não. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus podia ter dito, no mundo, algumas épocas tereis aflições. Ou no mundo, algumas pessoas terão aflições. Ele não disse. Ele disse, no mundo, disse para todos. No mundo, em geral, tereis aflições. Mas a aflição pode derrubar uns. E pode tornar mais forte alguns outros. E várias pessoas que estão aqui, que eu conheço um pouco da vida dessas pessoas, sentiram que foi exatamente no momento da dificuldade, da aflição, do inesperado, que se conjugaram as forças e com o poder de Deus se deu a volta. Louvado seja o nome do Senhor.
E finalmente o último ponto. Se é verdade que aceitar a Cristo para os jovens é uma pequena revolução, digamos assim, boa, para os adultos também, e que dizer dos idosos, Mesmo quando alguém aceita Cristo, já com uma idade avançada, os benefícios não estão excluídos. Nós lamentamos sempre quando uma pessoa aceita a Cristo na sua idade avançada. Não sei porquê, penso no meu pai, que se batizou aqui com vocês, em Avintes, aos 87 anos. Meus irmãos e amigos, o meu pai viveu uma vida de bastantes limitações, sem necessidade nenhuma. Nenhuma. Pela sua inteligência, pela sua arte, pela sua integridade. Enfim, fiquemos por aqui. Se o meu pai tivesse aceitado a Jesus quando tinha 30 anos, 35 anos, e podia tê-lo feito, porque a pessoa que me trouxe ao conhecimento da palavra de Deus era uma familiar dele. Portanto, que o conheceu a ele primeiro que a mim, que era mais velho. Mas ele não aceitou. Continuou na sua vida, no seu trabalho, no seu ramo, grande trabalhador, muito íntegro, muito capaz, e por aí fora, e tal, sempre dizendo aos outros, é preciso fazer assim, e tal, deixa lá que eu vou fazer, eu vou-lhe mostrar. Se eu digo para fazer, eu vou-lhe mostrar como se faz. E muito aplaudido. E o resto? Pouco ou nada. Se ele tivesse aceitado a Jesus, Cristo como Salvador, as pessoas que ele não teria conhecido na igreja, que lhe teriam rasgado horizontes, estão a ver? Porquê? E porque não vai à Venezuela? E porque não vai à França? Porque não passa 1 ou 2 anos na Alemanha? Não tem amigos? Mas não, as vistas ficaram assim, curtinhas. É como que alguém que vive aqui, que é Gaia, Santo Ovídio, Valadares, Miramar e Gulpilhás. Gulpilhás, Miramar, Santo Ovídio, Valadares e fica ali. Está bem? Abrir os horizontes. Que grandes bênçãos que nós recebemos quando aceitamos a Jesus. Sabem qual é uma das maiores, uma das poucas glórias que eu tenho no meu coração, vindo ao nível familiar? Vou voltar ali para uma menina médica. Porque quando o meu Paulo Jorge tem a tua profissão, um dia me disse em Setúbal, assim, uma cavaqueira, Pai, nós devemos muito ao conhecimento da palavra de Deus. Senti o peito a encher. Pai, nós devemos muito ao conhecimento da palavra de Deus. O que é que ele queria dizer com isso? O que é que teria sido? Perguntem-lhe quando ele vier aqui. Se quiserem. Portanto, quando nós chegamos a idosos, e também já faço parte do grupo, não é verdade? A idosos. Na realidade, os benefícios também não estão excluídos do idoso, de maneira nenhuma. Qual é, meus irmãos e amigos, a situação de um idoso na hora presente? O que é que quer dizer, na sociedade presente, ser velho? O que é que isso significa? Embora hajam exceções, eu vou dizer o que é que significa. Embora hajam algumas exceções, ser velho significa ser doente. Ouviram? Doente. Apontem-me os velhos para cima de 70 anos, 75 anos, que não são doentes. Ainda há, graças a Deus. Velho significa ser doente. Significa conviver com a solidão. Sabem o que é solidão? Alguns? O que é andar a esmolar a companhia de alguém para ter com quem conversar. Mas nós não sabemos nada disso. E eu, por agora, também não me queixo muito. Mas sei o que é solidão. Significa ver a esperança reduzida. Bem, já tenho 83 anos, por exemplo, quem tiver, não é? Nós não temos nenhum. Há 84, quantos é que me faltam de vida? 84? 94, é próximo de 6, vai 10 anitos é uma coisa que passa tão depressa, ai. Então isto é meu, não é seu, é tudo dos seus filhos e filhas. Não pense que é seu, você vai embora, não falta muito tempo. Isto é o ser velho no tempo que passa. Doente, solidão, esperança reduzida.
passar a viver numa espécie de antecâmara da morte. Antecâmara significa sala de estar. Quando vamos aos médicos, estamos ali na sala, à espera de ser atendido. E ser velho, muitas vezes, significa isso, estar na antecâmara da morte. Então, quando alguém, já de certa idade, passa pela conversão, obtém, pensei eu na preparação deste estudo, mais conhecimento sobre como enfrentar a doença, o que é muito importante. Obtém conhecimento de como tentar evitar a doença. Na sua solidão, vai encontrar amigos, particularmente na igreja, pessoas que têm a sua maneira de ser, de pensar. Ainda há dias eu assisti a um abraço entre duas irmãs nossas, que são adventistas há mais de 40 anos, em Matosinhos. Até as lágrimas vieram aos olhos. Uma delas chama-se Conceição, até posso dizer o nome, que vocês não conhecem, que estava a passar por grandes problemas ao nível do lar, em duas vertentes, logo duas, grandes problemas. E a outra, por acaso eu assisti a isso, ia almoçar de lá depois do culto, e vi, a outra chegou junto dela, nós sempre fomos amigas, e agora somos mais do que nunca. E agarrou-a, deu um abraço tão apertado, que me vieram as lágrimas aos olhos. De amizade. Hoje, como sempre, estou contigo. É uma irmã da igreja. Uma mora na Maia, outra mora na Senhora da Hora, é bem distante. Mas criou aquela amizade na igreja, os amigos da igreja, os irmãos da igreja, a nossa família prolongada. Não é? Bem, e particularmente aceitar, além destes novos interesses, novas amizades, novas distrações. É a festa das mães. Desculpem eu insistir estes pontos. É a festa do Natal, que eu nunca tinha ouvido falar nisso sequer. É um passeio, é uma caminhada, não sei o que mais. É um acampamento que se faz dos jovens, da juventude, ou dos adolescentes ali ou acolá, que se vai visitar. Novas coisas, novas áreas de convívio vêm junto do idoso, que não existiam, porque ele não conhecia a palavra de Deus e não tinha, por vezes, muitas vezes, amigos nem amizades. E também, sobretudo, a sua esperança de aceitar as suas promessas de ressurreição e vida no lar celestial. Esperança, ela passa a ter menos solidão, mais conhecimento para enfrentar as suas doenças, os problemas, e uma grande esperança que é a vida eterna em Jesus. Não sei se alguns vão julgar mal. Não julguem, se fazem favor. Eu estou a dar aulas na Universidade Sénior, no Porto, um sítio muito bonito, ao pé do Palácio de Cristal. História da literatura portuguesa. É bonito, é muito agradável. 12, 13 alunos, por aí, pessoas de alguma idade, 60 anos, enfim, mais ou menos, por aí volta. Mas eu tenho uma aluna, eu disse-lhe, vou trazer aqui a minha mulher para conhecer Esmeralda. Tratamos todos por nome. É a Esmeralda, é a Elvira, o Luís, porque essa aluna tem 92 anos. E eu nunca vi na vida uma pessoa com 92 anos com uma mente tão lúcida e uma presença tão esbelta como aquela senhora. Ela pertenceu ao Ateneu, ela andou no Rio Douro quando era jovem a remar lá no barco, ela fazia ginásio, uma senhora encantadora, chama-se Esmeralda. E a última aula que nós tivemos, que é só uma vez por semana, a última aula, estávamos a estudar o romantismo, está bem? O romantismo. De Garrett, por aí fora, Alexandre Colano, Bocage, que já é pré-romântico, e há um poema de Bocage que começa assim, que acaba assim. Saiba morrer quem viver não soube. E eu ia pedir à Esmeralda que lesse o poema, porque ela lê os poemas melhor que qualquer das outras pessoas. Ela lê com a alma, enquanto as outras lêem tal, batem levemente, como quem chama por mim, será chuva, será gente. Ela não, ela diz, batem levemente e tal. Fantástica. O poema falava sobre a morte. E estava perto de mim uma outra aluna chamada Elvira. Isto foi quinta-feira passada. E disse-me assim, professor, não dê este poema à Esmeralda. Não dou porquê? Porque fala da morte. Eu toco cá a mãe dizia, saiba morrer, quem viver não sou. Fala da morte. Ela não gosta nada que se fale da morte.
E no fim da aula eu falei com ela. E vou-lhe dar um estudo bíblico, não, mas dar-lhe uma mensagenzinha quando tiver a oportunidade, a sós. Porque ela tem medo da morte, tem receio da morte. Ela quer viver. Ela disse-me a mim depois, eu estou tão agarrada à vida, aos meus filhos, à vida, eu gosto de viver, eu quero viver. Esmeralda, mas você tem 92 anos. Não me fale da minha idade. Está a ver? Está a ver? Estão a ver um adventista a falar assim. Eu estou a ver uma pessoa adventista com 92 anos a dizer assim, graças a Deus, Jorge, que vive tantos anos, foi tão bom, e tivemos filhas e filhos, foi tão agradável, e agora eu tenho esperança, vou morrer, mas que Jesus voltará, cumprirá a sua palavra e nos vai levar para a Nova Jerusalém. Esta senhora não fala assim. Ela tem medo. E quer viver. E vê lá, ela não falta uma aula. Às vezes ela vem e diz, está a ver? Estava a chover, professor, mas eu não falto. E não vem de perto. Como eu gostava de trazê-la aqui. Quem sabe se um dia. Portanto, estão a ver? As pessoas no mundo é uma coisa, em face da velhice e em face da morte. E entre o povo de Deus, a velhice e a morte têm uma panorâmica completamente diferente. Bem, meus irmãos, a campanha vai começar logo. É a hora de perguntarmos, como dizia o John Kennedy. John Kennedy dizia, não perguntem o que é que a América pode fazer por vós, mas o que vós podeis fazer pela América. E agora, o caso de dizer, não perguntem o que é que a Igreja pode fazer por vocês, que já tem feito muito. Lembra das palavras lá do colega? Não perguntem, mas perguntem, o que é que eu posso fazer pela Igreja? O que é que eu posso fazer por este trabalho de evangelização que agora vai começar? E finalmente, para terminar com o texto bíblico, João, capítulo 9 e verso 4. No Evangelho, segundo São João, capítulo 9, verso 4, nós encontramos o texto de despedida. Ele diz assim, verso 4, são palavras de Jesus, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém poderá mais trabalhar. Enquanto é dia. O que é que significa enquanto é dia? Todos sabem. Enquanto temos saúde, enquanto temos força, enquanto estamos vivos, enquanto temos liberdade religiosa, convém fazer as coisas, antes que seja tarde demais. Deus abençoe a todos, em particular o pastor Jorge, que vai dirigir estas mensagens, e que possais encontrar um bom número de almas ávidas de conhecer a palavra de Deus, é a minha sincera oração. Em nome de Deus.